Para o funcionamento da sociedade, as mulheres precisam muito mais dos homens que os homens das mulheres. E nesse vídeo eu vou te mostrar isso com dados e evidências. Para quem não me conhece, eu sou Alessandro Loyola, médico, escritor, e o meu trabalho é fazer com que os homens despertem o potencial da sua energia masculina e parem de viver sendo uma sombra dos homens que eles nasceram para ser. Imagine que todos os homens desaparecessem por 30 dias. Em menos de uma semana, a luz acaba. A água para de chegar na torneira, nenhum caminhão entrega comida ou medicamentos, nenhum caminhão recolhe lixo, as estradas param, a segurança some, a sociedade inteira desaba. Agora imagine o contrário, todas as mulheres desaparecem por 30 dias. Os homens continuam trabalhando, produzindo, protegendo e mantendo tudo de pé. Essa é a diferença que a agenda feminista tenta esconder a todo custo. São os homens que constroem as estradas, extraem o petróleo, geram energia, carregam a infraestrutura que você usa todo dia nas costas. E são os homens que mantêm a estabilidade dos lares. Por exemplo, considere a pobreza. Lares monoparentais chefiados por mulheres possuem um risco bem maior de pobreza que lares de mulheres casadas com filhos e até mesmo lares monoparentais chefiados por homens. E você nem precisa acreditar no que eu estou te dizendo. Aqui vão algumas evidências bem sólidas sobre isso. Nos Estados Unidos, 28% das mães solo vive no nível de pobreza, o que representa um índice de pobreza 4 a 5 vezes maior que o índice observado em mulheres casadas que possuem filhos. Um estudo publicado em 2012 também mostrou isso. A pobreza das mães solo é 4 a 5 vezes maior que em famílias biparentais. 10 anos depois, outro estudo publicado nos Estados Unidos mostrou que o padrão se mantém. Mulheres que são mães solo possuem uma taxa de pobreza de 25 a 30%, contra apenas 5% em mulheres casadas que possuem filhos. No Brasil, o mesmo padrão pode ser observado. Um estudo publicado em 2013, utilizando dados do PNAD, mostrou que mulheres que são mães solo possuem um risco de pobreza extrema até 4 vezes maior quando comparadas a mulheres casadas que possuem filhos. Um estudo também mostrou que as mulheres que são mães solo têm um índice de pobreza até 4 vezes maior quando comparadas a mulheres casadas que possuem filhos. Em 2022, um estudo publicado pelo IBGE mostrou que mulheres que são mães solo têm a menor renda per capita do país. Elas estão consistentemente 4 vezes mais expostas à pobreza extrema quando comparadas a mulheres casadas que possuem filhos. Finalmente, considere que lares onde os homens são pais solo representam apenas cerca de 2% dos lares monoparentais no Brasil. Mas, mesmo assim, lares chefiados por pais solo possuem, em média, uma renda 50% maior que lares chefiados por mães solo. Sim, a presença da figura do pai e do homem em casa muda completamente o cenário econômico de uma família, ainda que o pai esteja criando os filhos sozinho. Além disso, crianças sem pai têm taxas muito maiores de criminalidade, evasão escolar e problemas emocionais graves. Vamos a algumas evidências? Primeiro, sobre as taxas de criminalidade e delinquência juvenil. Em 2013, um artigo de revisão publicado pela Universidade de Princeton mostrou que a ausência paterna no lar está associada a uma incidência bem maior de delinquência, e esse efeito é mais forte em lares monoparentais maternos quando comparado a lares monoparentais paternos. Em 2017, um estudo realizado pela Universidade de Brandon, no Canadá, mostrou que crianças de famílias monoparentais maternas têm um risco de envolvimento com criminalidade 3 vezes maior que crianças de famílias monoparentais paternas. Segundo dados do PNAD e do IBGE, compilados em 2013, famílias monoparentais femininas têm maior risco de delinquência juvenil quando comparadas a famílias monoparentais masculinas. Em 2022, um estudo brasileiro mostrou que a ausência da figura do pai ou o contato limitado com o pai aumenta o risco de condenação criminal nas crianças. Famílias monoparentais femininas mostram maior vulnerabilidade para a delinquência juvenil quando comparadas a famílias monoparentais masculinas.
Segundo, com relação ao desempenho escolar e abandono da escola. Filhos de mães solo apresentam as maiores taxas de evasão, maiores taxas de repetência e maiores taxas de abandono escolar. Em comparação, filhos de pais solo apresentam um desempenho melhor e menos evasão escolar. Isso foi mostrado em 2016 em um estudo publicado pelo Departamento de Sociologia da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Foi demonstrado em 2017 em um estudo publicado pelo Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade de Amsterdã, na Holanda. Foi demonstrado inclusive no Brasil em um estudo publicado em 2015, realizado em conjunto por pesquisadores da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade de São Paulo. E também foi demonstrado em um estudo publicado em 2022, feito pelo Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social. E por aí vai. Terceiro, com relação aos problemas emocionais graves, como depressão, ansiedade, agressividade e baixa autoestima, fique sabendo que filhos de mães solo apresentam taxas mais elevadas de transtornos comportamentais e emocionais. Em comparação, filhos de pais solo apresentam indicadores emocionais e comportamentais geralmente melhores. Isso foi mostrado em um estudo publicado em 2018 envolvendo pesquisadores do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Finlândia e Noruega. Nesse estudo, a ausência paterna estava correlacionada a uma maior incidência de ansiedade, depressão, agressividade e transtorno de estresse pós-traumático em crianças, sendo que os lares monoparentais femininos mostraram indicadores emocionais piores quando comparados a lares monoparentais masculinos. Também foi mostrado em um estudo brasileiro publicado em 2019, que mostrou que filhos de mães solo apresentam maior prevalência de problemas emocionais graves, agressividade e baixa autoestima quando comparados a filhos de pais solo. Isso também foi demonstrado em outro estudo publicado em 2024, que mostrou que a ausência paterna causa baixa autoestima, mais ansiedade, mais depressão e mais agressividade na infância e adolescência, sendo que esses efeitos são mais graves em famílias monoparentais maternas quando comparadas a famílias monoparentais paternas. Em resumo, quando se fala do papel do homem, a simples presença do pai, do homem, em um lar, garante uma renda maior, uma taxa menor de delinquência juvenil, filhos com desempenho escolar melhor, com taxas menores de abandono da escola e uma menor incidência de transtornos comportamentais e emocionais nas crianças. E todos esses indicadores permanecem melhores mesmo quando o homem é responsável por chefiar a casa e as crianças sozinho, em comparação a quando uma mulher é obrigada a assumir a mesma responsabilidade. Brigue contra os números e contra as evidências o quanto você quiser. Um fato não vai deixar de ser um fato simplesmente porque aquele fato não te agrada. Nossa sociedade depende pesadamente do risco, do suor, da proteção, da força de trabalho, da resiliência e da capacidade disciplinadora da energia masculina para continuar existindo. A mulher pode escolher viver sem um homem específico, tudo bem, direito de escolha dela. Mas a vida dela provavelmente será menos próspera e mais difícil nessa configuração. E se porventura ela tiver filhos, as crianças sofrerão mais caso o pai, o homem, não esteja presente em casa. A mulher que acha que consegue ser mãe e pai ao mesmo tempo está vivendo um transtorno delirante que nega absolutamente todos os estudos, todas as evidências, dados e estatísticas que existem mostrando exatamente o contrário, mostrando que ela está errada nesse pensamento. E muito além dos lares, a sociedade inteira como um todo simplesmente não funciona sem o papel que o homem cumpre. Na verdade, a civilização como você a conhece não duraria uma semana sem o papel protetor e provedor que os homens oferecem. Por isso eu te digo, campeão, pare de agir como se você fosse o descartável. Pare de mendigar atenção, validação ou migalhas. Comece a construir força real, corpo, mente, dinheiro, caráter inabalável. Porque quando um homem se torna competente e excelente de verdade, ele não precisa mais correr atrás de nada. O homem é o pilar que a própria sociedade não consegue substituir. E é exatamente essa missão que você deve assumir com a força de todos os seus ossos a partir de hoje.
Fera, se você quiser saber mais, ganhar mais potência, mais autoconfiança, secar essa barriga aí e ficar no shape, comenta esse vídeo com a palavra testo e vem participar do meu grupo fechado no WhatsApp. Comenta testo e eu te envio um direct com link de acesso ao grupo. Inclusive, daqui uns dias, anota aí, daqui uns dias, vai rolar uma aula sensacional para o pessoal do grupo sobre como aumentar naturalmente seus níveis de testosterona. Eu tenho certeza de que esse conhecimento vai ser útil para você. Comenta testo e eu te vejo lá no grupo. Um grande abraço, gente boa!